Glória a Deus. Boa tarde. Você podia só baixar um pouquinho, hein? Boa tarde. Glória a Deus. Igual ficou bom. Igual ficou bom. Pode sentar, gente. Se assente aí. O evangelista Ramon me fez o convite para poder falar nessa tarde com você sobre emoções, cuidando das emoções, o tema que eu vou falar é cuidando das emoções. Eu tenho como texto base aqui o Salmo 62. E dá uma olhada para quem está do seu lado aí. Pergunta para essa pessoa: você cuida das emoções? Tem uns camarada, aqui é um congresso de homens, vou falar assim, homem é um trem meio mochiba, sabe? É mochiba, homem é mochiba. É sério? Não é? Homem não cuida de nada. Ele não cuida das emoções. Tem homem que a mulher tem que mandar ele fazer barba, senão ele não faz. Não é verdade? Não é? Então, se o cara não cuida da barba, ele vai cuidar das emoções? Homem não tem mochiba, pra você ter ideia. Muitos podiam estar aqui e não estão. Por quê? Não cuida. Não cuida. O Hever está aí, mas porque a Fabiana trouxe ele, né? Trouxe ele, tá vendo? Ela trouxe ele. É vitoriosa. Janaína trouxe Ramon. É isso aí, ó. Porque tem que cuidar, gente. Nós precisamos cuidar das emoções. Né? Às vezes, né, mulher vai no médico, não vai? E o homem vai no médico? Só quando passa mal, né? E olha lá ainda. E olha lá. Quando passa mal, e olha lá. Quem tem mais de 40 aí? Os homens. Já foi lá? Já foi lá? Tem que ir. Você sabe o que eu estou falando? Tem que ir. Ramon foi, tem que ir lá. Tem que ir lá no doutor lá, ó. Tem que ir lá no doutor. Tem que ir lá no doutor, não pode ficar parado, não. É sério. É sério, gente. A gente precisa de cuidar da saúde, né, da nossa saúde física. Mas hoje nós vamos falar, como o evangelista Ramon, nós estamos encerrando aí o mês de setembro e a OMS determinou que o mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio. E uma das coisas que leva ao suicídio é as emoções. Então nós precisamos realmente cuidar das nossas emoções. Quando a gente, né, fica doente emocionalmente, o nosso corpo também fica doente. Nosso corpo adoece. Nós precisamos de cuidar. Muitas doenças do corpo, elas começam primeiro nas emoções, ou quero dizer, na alma. Aí elas começam a ir para o corpo. Então o Salmo 62, diz assim o texto, a partir do versículo 1, diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinares o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são
vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Olha só, quem escreve esse texto aqui? Um rei, Davi. Davi, ele vivia em guerras. Quem enfrenta dificuldades aí? Uma dificuldade é uma guerra. Está entendendo? Davi vivia em guerras. Davi vivia em clima de conspiração. Você acha que é fácil ser rei? Você acha que é fácil ser um governante, um líder? Sempre está vivendo em clima de conspiração, clima de guerra. Davi vivia em um clima de medo e não tinha descanso. Não tinha descanso. Mesmo acredito que, eu não sei se a vida de Davi era igual a minha. Eu estou falando como pastor. Mesmo na hora que a gente deita para dormir, a gente fica pensando nas coisas da igreja. Mesmo na hora que você está no lazer, que você viaja de férias, você está lá sentado na frente do mar, lá mesmo assim você está pensando, poxa, na hora que eu voltar, eu vou fazer isso e isso lá na igreja, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. A gente vive sempre, a mente da gente sempre está funcionando. Então, aqui nesse cenário aqui, Davi, ele vivia desse jeito, em um cenário de guerra, em um clima de conspiração, medo, sem descanso. Muitas vezes nós vivemos assim. Quem aqui já saiu do trabalho e quando chega em casa está tomando banho, você está pensando no que você vai fazer no serviço amanhã? Aí, não tem descanso. Nós vivemos assim, o ser humano, ele vive assim, ele fica pensando, não, o que eu vou fazer amanhã? Ou não conseguiu fazer tudo naquele dia, você começa a cobrar de você mesmo, não, eu podia ter feito isso, hoje eu não fiz, amanhã vai ficar pior, porque o negócio vai ficar, né? Alguém vive assim? Ou é só eu? É só eu? Não, tem mais gente, né? Então, nós, assim, a gente vive nesse clima. E Davi vivia aqui nesse clima. Só que tem uma diferença aqui, ele aprendeu a cuidar dos seus sentimentos. Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos sentimentos. Não é demérito nenhum a gente conversar com um psicólogo, com um psicanalista, a gente precisa. Talvez o psicólogo, o psicanalista não precisa nem ser um profissional, pode ser um amigo mesmo. Um cafezinho no final de tarde com um amigo resolve, sara muitas emoções, gente. Sara, um cafezinho, fazer igual o Brunão, chutar uma redonda de vez em quando ali, jogar uma bolinha, sara um pouquinho as nossas emoções. Nós precisamos disso. Davi, nós vamos ver o que é Davi, ele aprendeu a cuidar disso. Agora, fica uma pergunta: como cuidar das emoções? Como cuidar? Como cuidar das emoções? Primeira coisa, precisamos ter uma vida de oração. Aqui neste texto que nós lemos do versículo 1 e o 2, aí pula-se o 5 e o 6, aqui fala que Davi era um homem que demonstrava muitas emoções extremas. Ele demonstrava muitas emoções extremas, como raiva e também alegria. Quando ele estava com raiva, quando estava com alegre também, ele se alegrava, ele ria, abria um sorriso de orelha a orelha e demonstrava as emoções. Mas tem uma diferença, tem pessoas também que fazem como Davi, elas demonstram raiva. Outras demonstram alegria até demais, mas não no mesmo contexto no qual Davi aqui mostrava. Nós vemos que Davi era um homem que demonstrava essas emoções. E eram emoções bem extremas, tanto de raiva como de alegria. Mas sempre tratava tudo isso na presença de Deus em oração. Aqui era uma oração que ele estava fazendo. Ele colocava tudo diante de Deus em oração. Na oração, Davi desabafava o que ele sentia.
Ele desabafava com o que ele estava sentindo. E na oração, ele se fortalecia para continuar lutando. Era na oração que ele falava: Senhor, eu estou com raiva mesmo. O inimigo veio aqui, eu estou com raiva. Mas também eu estou alegre porque eu derrotei ele. É assim. Também estou alegre que eu derrotei ele. Então, nós precisamos o quê? Levar tudo ao Senhor em oração. Mas pastor, Deus já não sabe de tudo? Sabe, mas você tem que abrir a boca e falar. Um grande exemplo que Jesus deixou quando estava na terra, quando ele ia curar alguém, ele perguntava: você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Não é? Então, nós precisamos falar. Tudo ao Senhor em oração, precisamos ter uma vida em oração. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, um dos motivos era esse. Ele tratava todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, tanto de raiva como de alegria, orando, falando com o Senhor. Nós precisamos de aprender isso. Outra coisa que nós precisamos aprender para cuidar das nossas emoções, além de orar. Orar, às vezes, tem coisa que a gente não pode falar para alguém, mas a gente pode falar para Deus, desabafar, eu desabafo com Ele. Falar. Tudo que a gente guarda, acaba adoecendo a nossa alma. Aí vem depressão, angústia, dor, e a gente vai ficando doente. Então tem que falar. Ah, não dá para falar com o outro. Não, fala com Deus. O telefone do céu, liga para o céu. É o zap zap do céu. Sabe qual que é? É joelho dobrado. Fechou a porta do quarto, dobrou o joelho, meu filho. Tá ligadão com o Wi-Fi do céu, ele não cai nunca. O Wi-Fi da terra cai, mas o do céu não cai não, Bruno. Tá lá, ligadão lá, ó. Entendeu? Precisamos de falar, orar. A outra coisa para cuidar das nossas emoções é não esconder as feridas. Davi não vivia na guerra? Guerra da ferida, gente. Ele pode matar um soldado, mas antes a espada do soldado pode ter dado uma... né? Machuca. Todo soldado que vai para a guerra volta com alguma ferida. Ele pode nem voltar com ferida física, mas volta com várias feridas emocionais. Né? Porque lá ele teve que carregar o amigo só com a metade do corpo. Viu os amigos morrendo. Na guerra é guerra. Então tem feridas. Então uma coisa que nós, para poder cuidar das nossas emoções, não podemos esconder as feridas. A vida de um guerreiro, e nós estamos em guerra, sim ou não? A vida de um guerreiro, ela é marcada por cicatrizes. Tanto no corpo como na alma. Vamos abrir um parênteses aqui. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Aí ele fala assim: eu combati um bom combate. O Evangelho era um combate, era uma guerra. E a guerra tem feridas, tem cicatriz. Ele fala: eu carrego no meu corpo. Aí dá para você imaginar, né? Uma chicotada deixa marca, não deixa? Quantas chicotadas ele não tomou? Ele fala: eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Então, a vida de um guerreiro, ela é marcada por cicatrizes, tanto no corpo quanto na alma. E nós estamos aí em guerra. E nessa guerra que nós estamos pelejando, essa guerra nos deixa cicatrizes no nosso corpo e também na nossa alma. E nós precisamos aprender a lidar com as emoções para poder blindar a nossa alma. Nós vemos aqui que Davi, mesmo sendo um guerreiro, mesmo sendo um rei, ele expunha suas dores. E com isso ele aprendeu a lidar com elas, além de tratá-las. Às vezes a gente está com uma dificuldade, a gente não fala. Isso vai gerando mais problemas dentro da gente. A gente precisa falar que Davi não tinha essa dificuldade.
Quando ele errou lá, ele pecou, o que ele fez? Ele arrancou a roupa toda. Vestiu de saco, foi para a rua e foi falando assim, ó, eu errei. Eu pequei contra Deus, eu errei. Davi não tinha dificuldade nenhuma em expor. Às vezes a gente está enfrentando uma dificuldade, mas a gente não quer expor com medo de... O que vão falar de mim? Eu quero te falar uma coisa. Não interessa o que vão falar de você. O que interessa é como estão suas emoções por dentro e o que Deus pensa ao seu respeito. Não é os outros. Eu vivi um tempo na minha vida preocupado com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. E eu começava a me sentir desse tamanhozinho. Assim, um dia que eu falei assim, eu vou parar com isso. Eu tenho que me importar com o que Deus tem. Eu até falei para minha esposa várias vezes, eu falo com ela, eu não traio você. Sabe por quê? Porque primeiro eu sou temente a Deus. Amo ela demais, falei, amo. Mulher mais bonita do mundo. Acho que mais. Mas eu nunca vou trair. Por quê? Porque eu sou primeiro temente a Deus. Primeira coisa, eu tenho que abrir meu coração para Deus e saber que Deus, Ele me vê todos os lugares que eu estou, Deus está me vendo. Se Ele está me vendo, Ele é o único que pode resolver todos os meus problemas. Para que eu vou ficar preocupando com os outros? Eu tenho que preocupar com o que Deus pensa ao meu respeito. É assim que você tem que viver, é assim que Davi vivia, pensando somente no que Deus pensa a seu respeito. Aí você começa a liberar e tratar as suas emoções. Aí você vai viver assim, dizendo assim, ó, Deus se agrada daquilo que eu faço. Nós precisamos de liberar isso. Imagina, deve ser difícil para um rei, né? Esvaziar dele mesmo e andar na rua falando assim, eu errei. Davi fez isso. Vou te falar uma coisa. Quem esconde uma ferida não aceita ser cuidado. Mas com o tempo essa ferida aumenta. Se ela aumenta, ela vai aparecer. De repente, a ferida está num lugar assim. Aí a pessoa esconde. Com o tempo ela vai aumentando. Você vai viver só com o rosto tampado. Ela vai aparecer, a ferida ela vai aumentar, ela vai aparecer. Nós precisamos não podemos esconder as feridas, precisamos aceitar o cuidado. E Deus, Ele é amoroso, Ele é compassivo, e Ele derrama o cuidado, e Ele tem cura, Ele tem bênção para a gente. Por que eu peguei aqui sobre Davi? Gente, Davi, homem segundo o coração de Deus, mas é um cara que errou. Mas é um cara que abriu o coração dele para Deus, para assim, Senhor, eu confio no Senhor. Está difícil aqui, mas eu confio no Senhor. Os inimigos estão vindo, mas eu confio no Senhor. Eu tropecei aqui, caí, eu fui para a janela, Deus, mas eu confio no Senhor. Aqui que Deus entra e vai e restaura a vida dele e fala assim, homem segundo o meu coração. Por quê? Aceitou ser tratado. Quando Davi vai para a janela, veio a mulher, manda trazer. Foi tudo maravilha, né? Bênção. Feriu, veio uma ferida. Mas quando o homem de Deus chegou para ele, falou, contou a história para ele, e o homem de Deus vira no final e fala, Davi fica furioso, bravo, e fala assim, eu vou mandar matar este homem, vou matar ele. O homem de Deus fala, esse homem é o Senhor, meu rei. Aí Davi, naquele momento, ele rasga as suas vestes e fala assim, cura a ferida, Deus. Ele não deixou a ferida aumentar, ele expôs a ferida e foi tratado na ferida e se transformou em um homem segundo o coração de Deus. É assim. Precisamos de cuidar das emoções, é desse jeito. Outra coisa que nós precisamos é nutrir-se de esperança. Sem nutrição a gente morre. O nosso corpo sem nutrição morre.
A nossa alma sem nutrição morre. Precisamos nutrir a nossa esperança. Davi, ele era um adorador. Era um adorador. Precisamos adorar o Senhor. Davi era um homem de oração. Davi era um homem dedicado à palavra de Deus. E isso mantinha Davi renovado. O que nos mantém renovados? A nossa alma viva, renovada. A adoração. Ouvir uma mensagem, ler a palavra, oração. O que mantinha Davi de pé era isso. Imagina. O cara vê o filho estrupando a filha dele. E depois o outro filho mata o filho, o irmão, o próprio irmão. E depois esse mesmo filho que matou o irmão, toma o trono dele. Se Davi não tivesse uma vida com Deus, Davi tinha matado o cara na hora, tinha feito um monte de coisa. E esse filho morre na espada. Davi ainda pega o filho que matou o irmão, o filho que tomou o trono dele. Davi ainda abraça ele e chora a morte do filho. Era um homem que vivia em oração, um homem que vivia a palavra de Deus. Isso mantinha-o renovado. O que nos mantém renovado é isso. Porque Deus, por mais que a gente esteja cansado, todo moído, todo arrebentado, quando a gente começa a adorar a Deus, Deus renova as nossas forças. Deus nos dá um gás diferente. Eu já cheguei na igreja, assim, num culto, assim, cansado, rapaz, né? Quebrado. Janaína, um jeito quebrado, tudo doendo, sabe, tudo doendo. Mas quando começa o louvor, parece que a dor está aqui, parece que faz assim, ó, tirou, acaba tudo, aí você começa, aí você adora a Deus, você canta, você ouve uma mensagem que renova, que te dá uma força, aí você... É isso que fazem, nós precisamos disso. A adoração a Deus, a busca à palavra de Deus, o que ela faz? Ela preenche a nossa fé de esperança e nos fortalece para a gente vencer. E nós vamos caminhando e vamos vencendo, vamos ser uns vitoriosos, vamos vencendo, vamos buscando, nós vamos clamando e vamos vencendo. Tem dificuldade? Tem. A Bíblia mesmo já fala isso: no mundo tereis aflições. As aflições vêm, as adversidades vêm, as perseguições vêm, mas nós, e essas adversidades, essas dificuldades causam em nós feridas, mas nós expomos as nossas feridas e colocamos diante do altar do Senhor, e Ele vem com renovo, e Ele vem com a bênção, Ele vem com a cura, Ele vem com a vitória, e vai nos fortalecendo, e isso não vem para o nosso coração, não vem para a nossa alma, e nós vivemos bem, porque a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra. O exemplo da vida de Davi é um exemplo que nós devemos seguir todos os dias. Você sabe qual uma grande terapia que existe na terra? Sabe qual que é? Uma vida espiritual saudável. É a maior terapia. Porque a vida espiritual, ela é terapêutica. Uma vida saudável. Ela fortalece tanto o nosso corpo como a nossa alma. A própria medicina já reconhece que a medicina chama de pensamento positivo, fala que faz curar doenças. Só que nós, como servos do Senhor, sabemos que não é um pensamento positivo, isso é uma fé em Deus que nos impulsiona e a cura vem. Isso. Então nós precisamos de cuidar das nossas emoções na presença do Senhor. Quem aqui já fez terapia? Levanta a mão. Só? Eu já. Só? Todo ser humano precisa de fazer terapia.
Precisa. Estou falando terapia física, não com, né, terapia mesmo, com um psicanalista, com um psicólogo, com um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de doido, não, gente. Só acha que é médico de doido. Não precisa, não é médico de doido, não. É para prevenir mesmo, ficar doido mesmo. É para prevenir, ficar doido. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando. Nós estamos na guerra. E a guerra vai deixando cicatriz, vai deixando sequelas, e nós precisamos de cuidar delas, porque senão vai somar tudo em um lugar só, e a conta vai estourar. E a conta estoura. Então nós precisamos de dividir as coisas. Se ficar só somando, por isso chama doenças psicossomáticas, tá? Tá fazendo o quê? Tá somando tudo. Somando não divide, precisamos de dividir. A terapia é a divisão. É a divisão. Aí se senta, conversa, fala, abre. Ah, pastor, não tem dinheiro para fazer uma psicanálise, não. Bom, tem 2 gabinetes ali que você pode ir lá, que não vão cobrar de você, não. Pode ir lá. Não vão cobrar, não. Pode ir que a gente atende. Graças a Deus, Deus me deu Deus me agraciou com um curso de psicanálise. Eu sou psicanalista, dá para a gente ajudar as pessoas. A gente ajuda as pessoas, vão lá, conversa, vão achar uma solução. Tem solução para tudo. Só não tem para quem fica somando. Aí quando soma um negócio demais, aí realmente precisa de ir lá no psiquiatra para poder tomar alguma coisa diferente, né? Aí vai tomar, né? O pessoal tem medo do como é que chama o remedinho lá? Rivotril. O pessoal tem medo dele. Não, o pessoal tem medo de tomar Rivotril. Mas aí vai no médico, o médico vai dar um outro, né? Dá o clonazepam, né? Aí o cara toma clonazepam. Eu não tomo Rivotril, mas tomo clonazepam. Eu vou te contar uma história. É o mesmo remédio, tá? Só o nome do laboratório que é diferente. Falou, mas o remédio é o mesmo. Isso, clonazepam é a droga. Clonazepam é a droga. Rivotril é o laboratório, a marca que foi criada. É uma marca. Você pode ler o Rivotril que você vai ver lá na bula dele, lá. Clonazepam, que é a droga. Todo remédio é droga, tá, gente? Falando droga, né? Droga. Todo remédio é droga. Uma das drogas que você compra em qualquer lugar e tem um efeito colateral terrível, chama dipirona. É a droga também, né? E tem gente que toma igual água o trem. E tem um efeito colateral. Tem gente que usa muito tempo, tudão começa a virar tudinho. Ramon entendeu, né, Ramon? É sério, gente. Os efeitos colaterais de drogas são terríveis. Mas às vezes é necessário. Mas por que às vezes é necessário? Porque passou do tempo. Somou. Não cabe mais dentro. Juntou coisas demais. Aí não cabe mais dentro. Você é um só. Aí não cabe mais nada lá dentro. Aí você tem que... A melhor coisa que tem que fazer, tanto para doenças do corpo como doenças da alma, é evitar. E como que evita? Tratamento precoce. É tratar antes de existir. Tem gente que só vai tratar o câncer depois que descobre o câncer. Mas não pode prevenir ele, não? Pode prevenir. Como eu falei, que tem mais de 40. Tem que ir lá. Prevenir. É rapidinho, senhor. Mais de 50 aí que piorou, né? É rapidinho, senhor. Não demora muito. Não estou falando com você, não demora muito, não. O negócio é rapidinho. Pá, puf, acabou. Demora não, é rapidinho mesmo. O negócio puf, acabou. Mas vai em médico por recomendação, tá? Aí médico por recomendação. Não vai, porque tem cara que fica olhando a altura do médico para poder ir.
Só que tem uns médicos que é baixinho, mas tem umas mãos grandes, tá? O cara é baixinho, mas o cara tem uma mão grande. Então não vai... Aí de repente é baixinho, mas o cara é anão. O anão ele tem a mão maior do que a pessoa. O anão ele é pequeno só no tronco, o resto tudo é normal da gente. Aí o cara fala assim, não, o médico tem 1,40 m, eu vou nesse aqui. Aí de repente tem um de 2 metros lá, mas a mão do cara é pequenininha, né? Passou de 50, é verdade. Precisa de resolver esse trem, gente, é sério. Aí o outro fica falando, eu estou falando sério. Aí ele fica falando assim, não, eu vou ali no médico, eu faço um exame de sangue, ele não é 100% preciso. Aí depois, passa do negócio, aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma doença, um câncer de próstata, e vai virar uma outra doença da alma. Ele começa a entrar em depressão. E agora? Aí o médico vai e fala assim, agora tem que fazer a cirurgia. Aí vai lá e faz a cirurgia. Aí o tudão vira tudinho. Aí a depressão vai piorar mais ainda. O cara vai falar assim, nossa, e agora? Aí é isso. Prevenção. Precisamos de prevenir doenças do corpo e doenças da alma. É prevenir. Como que previne as doenças do corpo? Médico regularmente. Fazer exames regularmente. Esse ano, quando fiz minha bateria de exames, deu uma alteraçãozinha na minha glicose. Alterou um pouquinho. Um pouquinho. Variou pouquinho a coisa. O médico falou, falei assim, doutor, tá tudo bem? Ele, tudo bacana, só que sua glicose em relação à última subiu um pouquinho. O que é que nós vamos fazer com isso aqui? Ele pensou, falou assim, ó, remédio eu não vou te dar ainda, não, porque você ainda não está nem pré e nem diabético, mas subiu um pouquinho. Mas você me promete uma coisa? Se eu falar, corta açúcar. Faz uma atividade física. Promete? Prometo. Então tá. Daqui 90 dias você traz o outro exame de glicose para a gente ver como é que tá. Mas você tem que cortar o açúcar e fazer exercício físico. Aí vai eu. Cortei o açúcar, repeti de novo. Deu menos do que o último anterior, o terceiro, né? O que tinha dado. Ficou bacana. Ele falou assim, agora tem que manter assim. Não volta a comer açúcar e continua no exercício físico, você mantém equilibrado. Porque só porque deu isso aqui e você continuar do mesmo jeito, o negócio sobe. Então você tem que manter. Tudo é questão de equilíbrio. Nós precisamos equilibrar e disciplinar a nossa vida. A nossa vida tem que ser uma vida disciplinada em tudo. Gente, vou falar com vocês. Passou de 30 anos, meu filho. Passou de 30 anos. Se você não cuidar, você morre. Morre. Tem que cuidar. Tem que cuidar mesmo. Tanto do corpo como da alma. As doenças da alma, elas adoecem o corpo. Conversei com um médico uma vez, lá na Santa Casa, na parte de oncologia da Santa Casa. A gente conversando com o médico falou comigo assim, ó, desse jeito. Você sabia que mais de 90% dos cânceres são problemas de alma? Problemas mal resolvidos das pessoas. E a grande maioria, falta de perdão, provoca câncer. Sabe por quê? Câncer é uma célula. Nosso corpo é formado de células. E o câncer é uma célula que formou errada. Ela começa a comer as outras. Por que ela vai desenvolver errado? Porque a gente começa a destilar coisas ruins no nosso próprio corpo. Principalmente ódio. Aí a gente... Por isso, eu falo com você no nome do Senhor Jesus. Cuide das suas emoções. Cuida do seu coração. Nós vamos encontrar gente
que vai pisar no seu pé? Vai. Mas libera o perdão para a pessoa, não deixa o tempo ir para o seu coração, não. Vai encontrar gente que vai pisar no seu pescoço? Vai, mas libera o perdão para ela e não deixa ir para o seu coração, não. Isso faz bem para você. Faz bem para você. Aí talvez você fala assim, não, eu não vou perdoar não, ela que se exploda para lá. É você que vai explodir. Se você perdoar, liberar o perdão, aí sim ela vai se explodir para lá, mas você está bem. Está bem, tranquilo. Tanto com você mesmo e com Deus. Porque a própria Bíblia diz que nós devemos perdoar. Perdão é obrigação. Perdão não é se eu quiser, não, eu sou obrigado a perdoar. Até porque se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Quando Jesus ora, ensina a orar, o que é que ele fala? Perdoa os nossos, assim como nós perdoamos. Aí a gente não perdoa, não vão ser perdoados. Então perdão, receber perdão é condição de perdoar. E quando a gente perdoa, a gente tira um peso do nosso coração. A gente tira esse peso, aí não aloja no nosso coração, aí não vai somando nada. Aí não vai ter doenças psicossomáticas, não está somando nada. Você começa a dividir as coisas. Começa a dividir. Aí faz assim, ó, a pessoa pisou no seu pescoço, pisou no seu pescoço. O que você faz? Você perdoa. O que você faz? 0 para mim, 100 para ele. Né? Assim, é 0 para mim, 100 para ele. Você tirou. Aí você vai somando 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Passou um ano, quanto que você tem? 0. Aí o outro pega 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, aí. Só que às vezes a gente quer carregar tudo, a gente quer pegar tudo. Não, gente, vamos liberar. Não vamos deixar o negócio vir para o nosso coração, não. Vamos ter uma vida de oração, vamos expor, não vamos esconder as feridas, vamos expor as feridas, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, porque isso vai nos encher de esperança, e a bênção e a vitória do Senhor é derramada sobre nossas vidas. Foi assim que Davi venceu, e é assim que eu e você vamos vencer. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente nesta tarde, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, vai no médico quem não foi. Vai no médico. Chega aí, Anderson, é você? Você já foi, Anderson? Ainda não?